Salve galera, tranquilo? Professor Cristiano Andrade na área. Vamos resolver duas questões do IFMA, Instituto Federal do Maranhão. Essas questões envolvem período composto, principalmente composto por subordinação, orações adjetivas. Eu vou deixar o link numa playlist nossa que é específica de orações adjetivas. Vamos lá então. Então é um texto. Eu vou ter duas questões, elas estão muito bem relacionadas, por isso que eu vou fazer as duas de uma vez. Soma-se a isso o descaso do governo, que não diminui por falta de políticas públicas eficazes, a demanda entre a prestação de serviços públicos de atenção à mulher e a operacionalidade desses serviços. As vírgulas assinaladas no trecho separam. Letra A, um aposto explicativo. B, orações coordenadas. C, itens de uma enumeração. D, uma oração subordinada adjetiva. Bom, o lance é o seguinte, ó. Na verdade, nós temos uma falha nessa questão, tá? Aposto explicativo realmente não tem. Vou deixar o link, inclusive, de um vídeo nosso falando mais sobre aposto. Mas aposto é um termo que vai explicar alguma coisa, dentre outras aplicações, tá? Então, aposto, você tem, por exemplo, deixa eu ver, Hebe Camargo, vírgula, grande artista brasileira, vírgula, teve um filme sobre sua história. Tá? Então você tem a oração com essa estrutura aqui, ó. Hebe Camargo, isso aqui é o sujeito da oração, tá? Sujeito da oração. Lembrando, pessoal, que é o seguinte, que às vezes você olha, mas é uma coisa só, é um termo só, ele está falando de outros, né, itens aqui, aposto, oração adjetiva. Na verdade, tudo está interligado, você tem que ter noção de todos os termos da oração. Sintaxe, morfossintaxe, é muito abrangente. Então, não basta só falar de um tema, senão, de um assunto, senão vai ficar muito solto, muito perdido. É importante que você tenha noções, né, em geral, da sintaxe. Por isso, inclusive, que eu comecei a montar o primeiro curso de português baseado em sintaxe, que é onde o bicho pega. Tá? Hoje, inclusive, eu tenho um curso completo. Depois a gente vai falar um pouco a respeito disso também. Tá? Então, ó, você tem lá o sujeito, Hebe Camargo. Teve, aí o verbo transitivo direto. Teve o quê? Um filme. Aí você tem sobre sua história, isso aqui é o adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Só que eu tenho uma informação adicional, que é um aposto explicativo. Ó. Grande artista brasileira. Tem gente que de repente não conhece, né? Ela faleceu já faz alguns anos. 2012, se não me engano. Tem gente que não conhece, né? Então, coloca lá, grande artista brasileira, é um aposto explicativo. Isso é um aposto explicativo. Não temos isso, tá? Nessa oração, ó. Soma-se a isso o descaso do governo. Isso aqui é a oração principal, ó. Soma-se a isso o descaso do governo. Ela vai continuar aqui, ó. A demanda entre a prestação de serviços, lá, tudo isso aqui é uma oração, que a gente chama de oração principal. E nós vamos ter uma oração subordinada aqui, que ela está intercalada. Por isso que o item correto é esse aqui, ó, uma oração subordinada adjetiva, que ela está intercalada, ela é explicativa, é o tipo dela, tá? Explicativa. Tá? É uma oração explicativa. Vou deixar o link de um vídeo nosso falando mais sobre oração adjetiva aí também, tá? Aí ele fala de orações coordenadas. Não, não temos oração coordenada. Esse que, ele é um pronome relativo. Soma-se a isso o descaso do governo. Ele está falando do quê? Do descaso do governo. Que você pode trocar por o qual. Toda vez que você consegue trocar essa palavrinha que por algum pronome relativo é porque o que ele não é conjunção. Porém, ele é um
pronome relativo. Então, soma-se a isso o descaso do governo, o qual, não diminui que, então é o qual, pronome relativo. Se você tem pronome relativo, você tem oração adjetiva, oração subordinada adjetiva, ou explicativa ou restritiva. Se ela tiver vírgula, igual tem aqui, é explicativa. Se ela não tiver vírgula, é restritiva. Agora, tá? Então isso é importante, muito importante você saber. Vou deixar inclusive um vídeo nosso falando mais sobre essa diferenciação de pronome relativo e conjunção, que você tem que saber isso aí, você tem que levar isso para sua prova, tá bom? Não só para a prova de EF, ETEC, CEFET, mas qualquer prova, seja ela da escola, seja ela do vestibular, seja de algum concurso. Você tem que saber isso aí. É muito importante você entender certas palavras da língua portuguesa. Então, o que? Você precisa saber, tá? Aí que acontece, ó. Por que eu falei que essa questão está um pouco mal formulada? Porque você tem também uma separação de itens de uma enumeração. Você tem também isso aí. Por quê? Ó? Você tem assim, ó. Soma-se a isso o descaso do governo. Então você tem itens de uma enumeração, sim, como não? O descaso do governo, a demanda, a operacionalidade. Tá vendo? Ó? São os termos centrais aqui, ó. Descaso, demanda, operacionalidade, que são núcleos do sujeito. Você tem um sujeito composto aqui. Você tem um sujeito composto, tá? Então você tem itens aqui que estão separados por vírgula, sim. Isso aqui não está errado. Por isso que é uma questão que você poderia até fazer um recurso para anular essa questão. Porque você tem itens de uma enumeração. Na verdade, você tem duas respostas aqui, tá bom? Mas, gabarito oficial da banca é esse aqui, ó, tá? Não sei se, pelo jeito, não anulou, tá bom? Mas caberia recurso, sim. Por quê? Porque você tem itens de uma enumeração. A vírgula também está separando os dois, entendeu? Tá, tudo bem, tá entre vírgulas aqui? Sim, tá entre vírgulas porque tem uma oração intercalada. Uma oração subordinada adjetiva explicativa intercalada. Ela é assim, é a natureza da oração adjetiva explicativa é isso aí. Porém, você tem termos intercalados, você tem um sujeito composto, entendeu? De qualquer forma, mesmo que não tivesse isso aqui, você teria que colocar vírgula. Soma-se a isso o descaso do governo, a demanda, e a operacionalidade, entendeu? Ele tenta te confundir também, falando de oração coordenada, porque tem uma conjunção e, que é uma conjunção aditiva, tá? Eu vou deixar o link de um vídeo nosso falando mais sobre orações coordenadas aditivas, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Ela não apareceu e não ligou, tá? Isso aqui você tem realmente um exemplo, aqui você tem um exemplo de oração coordenada aditiva. E está tentando te enganar, tá? Esse E aqui não é para você coordenar, para você separar orações coordenadas, não. Esse E é só uma adição aqui dos núcleos do sujeito, beleza? Que é um sujeito composto. Aí na letra 7, a questão 7. No trecho a gente tem uma oração coordenada e subordinada. Já vimos que não tem oração coordenada. Oração principal ou subordinada? Duas coordenadas? Não. Duas subordinadas? Também não. Você tem uma só. Então é a letra B. Ó. Você tem uma principal e uma subordinada. A principal qual que é? Soma-se a isso o descaso do governo, a demanda entre a prestação, papapá, papapá, e a operacionalidade desse serviço. Até aqui. Ó. Aqui dentro você tem oração subordinada. Tá? Que não diminui por falta de políticas públicas eficazes. Aqui dentro que você tem a oração subordinada, que eu já expliquei que é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Beleza? Questão bem abrangente, né? São duas, na verdade, estão relacionadas aí. Espero que tenha sido útil para você. Gostou, dá um like, compartilha geral. Se for novo no canal, inscreva-se. Clique no sininho para receber as novidades. Lembrando que tem uma parceria aqui com o professor Sérgio Mendes. Essas questões não servem apenas para IF Marião, todos os IFs, ETEC, CEFET. Então, aqui é uma preparação gratuita. E eu tenho também uma versão paga, um treinamento
completo na parte de português, bônus de matemática e bônus também de ciências para, né, os IF que tenham essa matéria também, física, química e tudo mais. Eu vou deixar o link para você aí, beleza? Te aguardo no próximo vídeo. Valeu, tamo junto!